Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Sidney, conteúdo do curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Tudo certo? Nós trabalhamos fundamentos, né, em programação de jogos digitais. Hoje nós vamos trazer uma revisão e nós vamos ter a nossa primeira avaliação do conteúdo, tá? Então a gente vai fazer uma revisão com o Kahoot e depois a avaliação vai estar disponível no Google Sala de Aula para vocês, né? Com um prazo lá para entrega para o professor, tá ok? Então vamos iniciar porque a gente tem poucos minutos nessa aula, a gente tem só uma aula. Então bora lá começar essa revisão, tá ok? Lá, apareceu a tela para vocês lá. Então entra lá no www.kahoot, né, .it, e o PIN, o jogo lá, o código lá é 942592. Pode entrar também ali com o QR Code, né? Leitura do QR Code. Exatamente, Igor. Exatamente. Vamos entrar aí, tentar responder aí em dupla, em trio, tá? O importante é participar aí, porque é uma revisão do conteúdo da prova. E a avaliação é para todo mundo. Todos. Inclusive até os que não estão na sala de aula, que estão faltando, né? É uma avaliação, tá bom? Não é uma atividade, é uma avaliação. Tá ok? Então vamos entrar lá, dar uns minutinhos aí para vocês entrar. Entra aí quem pode aí. Igor, só me diz aí quando todo mundo entrar pra gente começar aqui, tá? Estamos com 13 participantes ali, 14. Ah, entrou uma galera legal aí. Tá bom? E bora lá. A gente vai fazer aí essa revisão bem tranquila, bem rapidinho. E daí o restante do tempo que sobra da aula é para vocês fazerem a avaliação. Tá bom? Temos uma parte boa de participantes aí. Pode ser então. Então vamos começar. Tá bom? Vamos lá, iniciar. Quem quiser entrando, pode ir entrando, tá? Quem tiver do outro lado, em casa, ou tiver fora da sala. Em qual geração se estabeleceram os computadores pessoais? Primeira geração, segunda geração, terceira geração ou quarta geração? A, B, C ou D? A grande maioria respondeu terceira geração, né? Mas é a quarta geração. Tem uma dúvida ali, o material deixa a entender que pode ser a terceira geração, sabe, turma? Porque foi o surgimento do computador da IBM aí. Só que o computador da IBM, quando ela é lançado aí, ela é corporativa. Ela é lançada para as empresas. E lá deu sequência ali, logo após, surgiu os computadores pessoais. Que aí entra na quarta geração, tá? Então, assim, alguns estudos, alguns, até no Google, às vezes, se você der um pesquisar lá, você vai encontrar essa variação, terceira e quarta geração. E o professor decidiu que é a quarta geração, por causa dessa história que eu te falei aí. A IBM lança os computadores, e daí depois para a linha corporativa, e depois, em seguida, vem para uso pessoais, né? É muito recente, né, a quarta geração, mas essa é a resposta. Então vamos lá, ninguém pontuou nessa por causa dessa dúvida aí. Tá, qual foi o primeiro computador digital da história? O ENIAC, o IBM System, o TEAR ou o cartão perfurado? A resposta A, B, C ou D? Lembra da história lá que a gente contou dos computadores, né? Primeiro teve uma máquina digital, aí depois o surgimento dos computadores, lembra?
Qual que foi esse computador que foi, né, o primeiro computador da história? É exatamente ao contrário do que vocês pensaram. O computador corporativo IBM foi lançado depois, né? Mas o primeiro computador foi o ENIAC, né? Foi o ENIAC que foi inventado. Ele foi logo depois do TEAR, que usava cartões perfurados, surgiu a ideia de se criar um computador com um software, né? Esse software foi o cartão perfurado. E esse primeiro computador foi o ENIAC. Tá ok? Então essa é a resposta. Então fique atento aí, porque essa pergunta é de prova. Então temos o ranking aqui, vamos continuar. Qual era o objetivo do ENIAC? Lembra que os computadores foram criados por um objetivo? Qual que era esse objetivo? Realizar cálculos de trajetórias balísticas, controlar a confecção de tecidos, executar algoritmos complexos e armazenar dados. Lembra da história lá? Por que os computadores começaram a ser produzidos, né? Qual que era o objetivo deles, né? Um dos objetivos eram as guerras, né? O exército que veio, né? Então ali, ó, ficou empatado. Ali o professor já sabia que ia dar esse empate aí, ou próximo disso. Por quê? Porque o computador ele é responsável por executar algoritmos complexos. Só que na história do ENIAC, o objetivo dele, ele foi criado para realizar cálculos de trajetórias balísticas. Lembra que o professor falou na sala de aula que o homem ele criava as coisas porque ele tinha uma necessidade. A necessidade no momento ali era o exército calcular esses dados de trajetória. Então ele que criou o computador, assim como ele criou depois, porque ele precisava cuidar dos dados deles, criou a internet. Então, assim, a guerra, o exército foi fundamental para a evolução da tecnologia, dos computadores. Então a resposta correta é realizar cálculos. Lembra da história que o professor contou lá do início dos homens das cavernas, que eles usavam contar e depois foram fazendo as máquinas para contar? Esse que é o objetivo de que se criou o computador, para calcular. Depois que foi evoluindo, né? E um dos objetivos agora do computador são vários, né, outros, né, e entra exatamente essa aqui, executar algoritmos complexos. Mas a resposta correta é a A, tá ok? Então vamos lá, Guilherme, Laura, né, Artcake, Gusta e Breno, né, no top 5. Vamos lá. Qual componente é essencial para o funcionamento dos computadores? Lembra? Software, hardware, cartão perfurado, teclado, quais são, né? Qual o componente essencial, né? Todos são componentes ali, né, no computador, né, mas ou foram na história, né, mas qual é o responsável, né, do funcionamento do computador? Hardware, né? O hardware sempre ele vai ser o responsável pelo o computador, né? O computador, na verdade, ele é hardware, né? Sem software, ele não é nada, ele é um hardware. Com o software, ele se transforma em uma máquina, né? Responsável por calcular operações ou executar tarefas, né? Então, o computador se torna computador com a junção de hardware e software, né? O software é responsável por fazer as perguntas e as ordens para o hardware. Então, a resposta certa é hardware. O ranking continua ali, dá uma mexida no ranking, vamos embora. Qual é o objetivo dos jogos educativos? Né? Socializar e educar, aumentar a competitividade, desenvolver habilidades físicas ou criar narrativas complexas. Qual alternativa você acha? A, B, C ou D? Preste atenção nas perguntas, porque vai ter na atividade depois, na avaliação. Exatamente. Esse é o único objetivo de um jogo educativo, né? Acertaram, parabéns, todo mundo acertou.
O ranking continua ali, top 5. Os top 5 estão ali na tela. Próxima pergunta. Qual é um dos fatores motivacionais para jogar, né? Existem alguns fatores, mas aqui, qual é o fator que predomina aqui nas 4 questões? Reconhecimento, desafios físicos, competição e sorte, né? Lembra dos fatores motivacionais que a gente falou na aula? Também a maioria das grandes, né, das pessoas pensam que é competição, porque o jogo é competitivo, né? É de competição. Mas quando você se vê como um programador de jogo e você precisa fazer um produto para uma pessoa que vai usufruir disso, vai usar, vai comprar, o jogador, que é o principal protagonista da história, é o jogador, é o nosso cliente, ele usa isso. Um dos fatores motivacionais, que são vários, é o reconhecimento. Ele busca o reconhecimento, né? Como poder, como diversão, outras coisas, né? Mas a resposta certa aqui é reconhecimento. E o que é jogar? Então aqui nós temos a resposta, a pergunta falando o que é jogar, com 4 alternativas, A, B, C ou D. É uma ação que gera emoções individuais ou em grupo, um evento de competição, uma atividade física intensa ou um passatempo solitário. Exatamente, é uma ação que gera emoções individuais ou em grupos. Deu uma alterada no ranking ali no top 5, né? Adrian subiu 5 posições, bora lá. Qual é o protagonista de todo o universo dos jogos? Quem é a pessoa mais importante? Para quem que a gente fabrica e programa um jogo? Como consumidores, quais são as pessoas, qual que é a parte mais importante desse universo do jogo? Jogador, designer, programador ou narrador? Exatamente. O programador só programa, mas sem consumidores, sem o jogador, não tem necessidade de ter um programador, nem um narrador, e muito menos o designer, né? Então, o protagonista da história, que o principal, o nosso cliente, o que vai consumir, o que vai comprar, o que vai motivar a gente a desenvolver um jogo, é o jogador, né? O jogador sempre vai ser a peça mais importante desse universo. Vamos lá, os top 5 ainda. Olha, dá uma olhada no ranking lá. Qual é a principal característica da primeira geração de videogames? Nós temos uma geração de videogames 71 a 77 e teve uma característica. A. Consoles com processo de 4 e 8 bits. Jogos com 32 e 64 bits, né? Lançamento do Pong. Introdução do Nintendo, né? Do Super Nintendo. Qual que foi lá o primeiro que vocês acham que foi o primeiro? O primeiro foi o Pong, né? Na evolução ali da primeira geração, segunda geração, os 4 e 8 bits entram na segunda geração, tá? Então assim, quem falou ali lançamento do Pong, que foi a primeira máquina lá, que era dos pauzinhos, jogava ping-pong, um palitinho de um lado, um palitinho do outro e uma bolinha no meio, preto e branco. Esse é o jogo, o início ali, a primeira geração do sistema, dos videogames. A segunda geração de videogames pegou ali, ó, de 78 a 83. Ela foi marcada por algumas características também. Quais são essas características? Jogos gráficos de 16 bits, console como o Atari com processador de 4 ou 8 bits, lançamento de jogos 32 bits, né? O Metal Gear, o Gran Turismo,
Ou D, consolidação do PS2, do PlayStation, com maior potência gráfica. Essa eu acho que acabei dando para vocês, né, no comentário anterior. Mas faz parte, aqui é uma revisão. Exatamente, exatamente. Nesse período foi se criado, né, foi consolidado ali o processador 4 e 8 bits, o Atari, com o famoso Pac-Man, né? Então o Pac-Man é a nossa figura principal ali que marca essa época. Então o ranking ele deu uma mudada de novo, tá ali, top 5. Bora! Era dos jogos online e dos esportes. Começou em que período? Então é uma época bem recente, né? É um esporte agora. Então o jogador é um esportista, né? É um ato de praticar esporte quem joga e pode entrar em equipes de atletismos aí, de competidores, né? No mundo inteiro. Bem remunerados, se divertem, ganham bem, são patrocinados. Em que ano começou isso? Né? 70, 80, 90 ou 2000? 2000, né? Então, assim, é uma coisa bem recente mesmo, né? Os anos 2000 para frente, a gente tem esse avanço dos jogos reconhecidos como esportes. Continuamos aqui, vamos lá. Quais das características a seguir descreve corretamente aos jogos digitais? A. Foco envolve a concentração do jogador nos objetivos e desafios do jogo. Interatividade, realizar ações participativas sociais e corporativas. Segurança, elementos lúdicos que previne riscos, exemplo, ferimentos e mortes. Ou D, todas as alternativas anteriores estão corretas. Exatamente, todas as alternativas descrevem a característica dos jogos digitais. Atividade lúdica formada por ações limitadas por um conjunto de regras, que são regidos por um computador. O que é? Simuladores? Jogos digitais? Space War? Ou Xbox? Atividade lúdica formada por ações limitadas por um conjunto de regras, que são regidas por um computador. A, B, C ou D? São jogos digitais, turma. São, né, lúdicas, limitadas a conjunto de regras e precisa de computador, né? Os nossos jogos digitais. Essa é a resposta. E o que é um motor, né? Uma game engine, né? O que é um motor de jogo? Uma game engine. É um software usado para criar gráficos 3D, é um software que oferece funções básicas para criar jogos, é um hardware específico em jogos ou um tipo de inteligência artificial usada em jogos. Valendo aí, alternativa A, B, C ou D. É um software que oferece funções básicas para criar os jogos. É exatamente essa resposta. E nós temos aqui, né, o fim da nossa revisão. Né? Temos ali um pódio ali. Parabéns ali quem atingiu o top 5. Parabéns ainda mais quem atingiu o pódio primeiro, segundo, terceiro lugar. Né? Foi bem nas questões aqui, tá bom? Agora nós vamos fechar aqui e eu vou liberar a prova lá para vocês na sala de aula. Igor, tá me ouvindo aí, Igor? Me responde aí, por favor. Então, eu sei que já terminou aí o horário, né, da aula, tá bom? Então, o professor fica por aqui.
tá? Qualquer dúvida me chame aí no grupo, me chame no mural lá do Google, tá? O professor está disponível para vocês aí. Segunda-feira nós temos 2 aulas, vamos tentar agendar esse horário lá na sala de computadores, lá no laboratório, tá bom? Porque o professor precisa entrar com conteúdo e a gente vai desenvolver lá a nossa parte do projeto, tá bom? Então faça aí a conexão, vê se lá a gente consegue a câmera, é importante o professor ver vocês aí, tá bom? Então assim, boas aulas aí, bom final de semana e até a próxima aula, tá bem? Aquele abraço, até a próxima.